Você está escutando Sussurros noturnos. Sussurros noturnos. a estrada. Parece sempre vazia à noite, silenciosa e solitária. Mas algumas pessoas juram que não estão sozinhas. No meio daquele caminho escuro, uma presença se ergue, imóvel, envolta em uma capa preta, com seu chapéu. Ele não fala, ele não se move, ele apenas observa. Dizem que quanto mais você tenta desviar o olhar daquela figura, mais perto ele parece estar. Talvez seja apenas uma sombra na noite, ou talvez algo esperando por você. E esta é o relato de um homem que cruzou o caminho com ele. Esse homem se chamava Tiago. Na época, morava numa cidadezinha simples do interior de Minas Gerais. Fazia bicos e uns reparos para tentar sustentar a sua esposa, que estava grávida do primeiro filho. A vida era muito difícil e o dinheiro bem curto. Mas certo dia, ele recebeu o convite para fazer uns reparos em um sítio bem afastado. Era exatamente o que ele necessitava naquele momento. No dia combinado, ele apareceu e concluiu aquele trabalho. Mas esse serviço demorou mais do que ele tinha planejado. Quando ele terminou, já era 11 horas da noite e chovia sem parar. A estrada era muito ruim, estava cheia de buracos e muita lama. O seu carro era muito antigo e os faróis mal iluminavam aquele caminho. Foi então que ele viu uma figura na beira da estrada. Era um homem, parado, imóvel. Ele usava uma capa preta longa e um chapéu de aba larga. O primeiro pensamento de Tiago foi: será que é alguém pedindo carona? Mas logo em seguida veio outro pensamento, ainda mais inquietante. E se for um assalto? Quem ficaria parado, sozinho, naquela chuva? Movido pela bondade, Tiago pensou que aquele homem pudesse necessitar ajuda. Talvez o carro daquela pessoa tivesse atolado com aquela chuva e ele estava parado ali à beira da estrada, aguardando alguém que pudesse ajudá-lo. Ele parou o carro a alguns metros daquela pessoa, baixou o vidro manualmente da janela e perguntou: necessita ajuda? Mas ele não ouviu nenhuma resposta, apenas a chuva batendo fortemente contra o carro. Então, ele se inclinou na direção do banco do passageiro para destravar a porta, achando que aquele homem
se aproximaria. Mas quando ele levantou os olhos, aquela figura não estava mais ali. Naquele momento, Tiago ficou muito assustado. Ele tinha quase certeza que provavelmente era um assalto. Ele olhou pelos espelhos, para os lados, para trás, mas não havia ninguém, somente ele, a escuridão e a chuva. Então ele voltou o olhar para a frente. E nesse momento, ele gelou por dentro. Aquela figura que estava parada ao lado da estrada, agora estava parado no meio da estrada, de frente para o seu carro, imóvel, silenciosa, somente observando. Tiago não ouviu passos, não viu nenhum movimento. Ela simplesmente apareceu ali, no meio da estrada. A forte chuva escorria pelo chapéu e pela capa, mas ele não se movia. Apavorado, Tiago engatou a ré, mas quando olhou pelo retrovisor, aquela figura agora estava atrás do carro, quase encostado no para-choque. Aquilo era impossível. Não havia tempo para que ele movesse daquela forma. Ele ficou com muito medo e começou a olhar se tinha mais alguém junto com aquela pessoa. Mas não, só tinha somente ele e aquela figura parada no meio da estrada. Desesperado, ele segurou o volante fortemente e acelerou. O carro derrapava na lama, balançava nos buracos. Mas ele não parou. Ele estava com muito medo que o seu carro ficasse atolado e aquela pessoa fizesse algo. Ele segurava o volante com força, rezando que não ficasse preso ali. Quando ele finalmente tomou coragem de olhar novamente pelo retrovisor, aquela figura havia desaparecido. O restante do caminho ele seguiu rezando, pedindo proteção, suplicando que aquela coisa não voltasse a aparecer. Finalmente, quando chegou em casa, ele encontrou a sua esposa dormindo. Ele não contou nada para ela. Ela estava grávida e ele não queria preocupá-la e muito menos assustá-la. No dia seguinte, Tiago recebeu uma notícia. O seu tio havia falecido repentinamente durante a noite. Ele morava sozinho a poucos quilômetros da estrada onde aquela aparição surgiu. Com o tempo, conversando com os moradores daquela região, ele descobriu que outras pessoas também já tinham visto aquela mesma presença. Um homem de capa preta e um chapéu, imóvel. Alguns até comentaram que tinham visto ele montado em um cavalo. Muitos falam que é uma entidade, outros um espírito, ou até mesmo um presságio da morte. Até hoje, depois de muitos anos, toda vez que Tiago dirige sozinho à noite, ele não consegue evitar a sensação de que em algum momento aquela figura
pode aparecer novamente. Mas o que o Tiago não sabe é que aquele encontro é apenas o começo, pois aonde a estrada termina, outras histórias começam, e em cada relato, a sombra de um homem com uma capa preta fica cada vez mais próximo.